O Google lança o seu melhor modelo de IA até agora, o Gemini 3, e ele promete bater todas as IAs que a gente tem no mercado, e hoje eu vou mostrar qual que é o impacto que ele teve já no seu primeiro dia de lançamento. Então eu vou mostrar como que o Gemini está comparado a outras IAs, quando que é bom ou não utilizá-lo, e, logicamente, mostrar na prática com vocês ele funcionando. Então, sem mais delongas, só vou pedir encarecidamente para que você se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, porque ajuda demais a gente a continuar produzindo esses conteúdos para vocês. Fechado? Então, vamos direto aqui para minha tela. E aí, o que é interessante, pessoal, se a gente pega aqui, ó, tem um site na internet que chama LM Arena, tá? Aí você pode colocar lmarena.ai, que basicamente é um site onde as pessoas testam as IAs e votam para saber qual delas é a melhor de acordo com o público geral. E quando a gente pega aqui, ó, pessoal, já nos primeiros dias de Gemini 3, ele já assumiu a melhor posição tanto nas respostas via texto quanto nas respostas via web, tá? Se a gente pega aqui a parte de texto, pessoal, antes quem tava predominando era o Grok, com a sua nova versão do 4.1. Só que, cara, quando lançaram o Gemini 3 e começaram a testar as suas respostas, e eu vou mostrar para vocês na prática, o que eles perceberam, cara? Que o Gemini Pro ele tava realmente superior. Então se a gente pega aqui o público no geral, tá? Tanto a parte de texto é melhor quanto a parte de web dev. Se nós descemos, cara, o Gemini, ele pega também a primeira colocação em visão computacional. Em texto para imagem, essa o Yuhan Image, não conheço, tá? Sendo bem transparente, mas a gente tem que testar, porque pelo jeito ela tá bem melhor aqui que as outras. A gente tem aqui a parte de Imaging Edit, né, que é com o Gemini também. Pesquisa, a gente tem o Grok na frente. Texto para vídeo, nós temos o VO3 3.1 também da Google. Então vocês podem ver, pessoal, que na maioria dos casos, quando a gente fala de AI, o Google ele tá predominando tanto com a parte do VO3 quanto com a parte do Gemini. Então isso é muito legal, tá? E aí quem quiser testar, pessoal, é um site gratuito, tá? Você coloca o teu e-mail, se cadastra e você pode testar para fazer um comparativo das IAs e votar qual delas que você gostou mais, tá? Feito isso, pessoal, analisado, vamos entender o que o Google ele falou para nós. Então ali é uma visão do público, mas quando a gente pega o Google lançando o Gemini 3, ó, a gente tem uma mensagem do CEO da Google, tá? Falando um pouquinho sobre o lançamento. Então ele explica que o Gemini agora tá com mais de 2 bilhões de usuários por mês. Então, pessoal, isso é bizarro, tá? A gente tá falando que quase 1/3 da população mundial já usa AI. Eu tenho uma conta no Gemini, cara. Isso aí é bizarro. Se a gente for pensar que ninguém utilizava IA há 3 anos atrás e agora 1/3 da população já está utilizando AI, é uma pergunta que eu faço para vocês, né? Se é só uma onda ou se a gente precisa se adaptar a essa nova tecnologia? Porque a inteligência artificial, meus amigos, eu comparo como se fosse a internet. É uma mudança que veio para ficar e a questão não é se eu vou aderir, mas quando, tá, pessoal? E você saber como utilizar e como dominar essas ferramentas de AI, eu garanto para vocês que vai melhorar demais a produtividade e vai te trazer espaço no mercado. E aí quando a gente pega aqui, ó, o que a gente vê um pouco do Gemini, o que eles falam, né? O Gemini 3 é o nosso modelo mais inteligente que ajuda você a transformar qualquer ideia em realidade. Então ele explica um pouquinho aqui a questão do Gemini, então damos um grande passo rumo à inteligência artificial geral, que é a famosa AGI com o lançamento do Gemini 3. Então, tanto Sam Altman, que é CEO do OpenAI, quanto o Google, eles estão com esse posicionamento de buscar o AGI, que nada mais é como se fosse uma inteligência artificial que vai conseguir criar as coisas e fazer coisas que nem nós seres humanos conseguimos. Então, é uma promessa bem ambiciosa, tá? E um discurso, imagina até o de marketing, tá? Tanto da parte do Google quanto da parte do OpenAI. E aqui ele explica um pouquinho, né? Então, estamos dando início à era do Gemini 3 com o lançamento da versão da prévia do Gemini 3 Pro, que está disponível a partir de hoje em diversos produtos do Google. Então, inclusive, na própria plataforma do Gemini já está disponível pra gente, tá? Eles falaram que eles também lançaram o Gemini 3 Deep Thinking, que é uma pesquisa profunda. Então, é um modelo onde você pede para IA pensar mais antes de te gerar uma resposta. Então, você tem outputs, né? Você tem uma devolutiva da IA melhor. Então ele explica um pouquinho que o Gemini 3 também está disponível para essa funcionalidade e liberado para os assinantes do Google AI Ultra, tá? Então, bem legal, né? Raciocínio de ponta com profundidade e nuances sem precedentes, então bem legal isso aqui. E o que eu queria mostrar para vocês, pessoal, que é justamente esse benchmark aqui do Google Thinking. Então, o que eles pegaram? Basicamente, eles fizeram alguns testes aqui. Ele tem uma comparação com o Gemini 3 Deep Thinking e o Gemini 3 Pro. Então, ambos estão bem superior quando a gente vê para o Gemini 2.5, para o Claude Sonnet, para o próprio GPT-5 e para o GPT 5.1, tá? Da OpenAI. Então, aqui, de acordo com eles, cara, realmente eles têm um modelo ali que
vem surpreendendo bastante nos benchmarks, tá? Então isso é bem legal. E você pode ver que, se a gente pega ali num contexto geral, o DeepSeek e o Gemini 3, ele teve um grande salto, né? Mas, de novo, de acordo com esse benchmark do Google, tá? Então a gente tem que entender também que é um pouco parcial da parte deles mostrar esse tipo de dado. Então, sempre entender que é uma fonte que pode ser confiável, porque se trata de Google, mas com atenção, porque eles também estão vendendo o serviço dele, né? Então, de verdade, pessoal, só a prática vai nos dizer. Mas é bem bacana, assim, o material que ele traz pra gente aqui, tá? Então aqui ele traz, ó, um outro benchmark que eles fizeram. Então mostrando aqui, ó, comparativo entre o Gemini 3 Pro, o Sonnet, o GPT-5 e o Gemini 2.5. E aí a gente pode ver uma diferença grande aqui do Gemini em relação a desempenho em cima das outras LLMs, né? Então, bem surpreendente isso aqui e bem legal, né, pessoal? Agora vamos fazer o seguinte, vamos testar na prática esse negócio? Então, eu vou abrir aqui o meu Gemini e aí, quando eu abro o meu Gemini, pessoal, eu já fiz alguns testes anteriormente, obviamente, tá? Antes da reunião. Basicamente, eu fiz aqui um teste, ó, onde eu tava testando ele dentro do Google Labs, se eu não me engano. Só que depois que disponibilizou aqui na plataforma, eu peguei aquele prompt e joguei pra cá. Então, basicamente, é um prompt, ó, onde eu passei um pouco do meu processo de prospecção na minha agência de IA. Então, pessoal, não vivo do YouTube, tá? Eu vivo de uma agência de IA. Então, a gente vem tendo resultados bem bacanas sobre inteligência artificial. Inclusive, quem quiser saber mais da minha rotina de como eu faço pra escalar minha agência de inteligência artificial, eu vou deixar aqui na descrição tanto uma comunidade que nós temos com mais de 200 membros, 100% gratuito. O objetivo é de fato ajudar o próximo e ajudar vocês a entender mais sobre AI. E vou deixar também o meu perfil no Instagram, onde eu compartilho algumas coisas por lá também, tá? Então aqui eu falei para eles, ó, como que funcionava essa questão de prospecção e eu pedi para ele me gerar aqui alguns pontos de melhoria. E a primeira coisa que eu notei é que a comunicação ela tá muito mais humana do que no Gemini 2.5. Então se a gente pega aqui uma abordagem que ele fez, ó que legal. Ele colocou, ó, mensagem de abertura. Fala o nome do cliente, né? Fala fulano, tudo certo por aí? Vi que você me segue há um tempinho e fui dar uma olhada no perfil da tua empresa. Aí coloca o nome da empresa dele. Achei animal o posicionamento de vocês no mercado e fala o nome do nicho. Estão nativa há muito tempo? Então, ó que legal, né? A primeira coisa que eu senti é que pra parte de copy, né? Pra parte de escrita de texto, ele tá muito mais humano. E além de trazer uma comunicação assertiva, ele dá essa sensação mesmo de que tá conversando com uma pessoa, né? Não é algo tão robótico como era antes. Então, para texto, pessoal, foi a principal diferença que eu senti, tá? Que agora parece que ele tem uma comunicação mais natural com você. Depois ele fez a parte de sondagem, ó, e ele literalmente começou a modelar a maneira como eu escrevo, pessoal. Então ele falou assim, ó, massa demais esse mercado aí coloca o nicho do cliente. É gigante, mas a correria operacional também, né? Hahaha. Então, cara, tá muito humanizado mesmo, né? E pra parte de copy, tá muito bom, tanto que a gente aqui vai implementar bastante coisa nas nossas abordagens de vendas. Inclusive, o Gemini, ele trouxe alguns insights bacanas aqui no final também. Então, em relação à parte escrita, senti que teve sim uma melhora, mas pra mim, o que eu vi mais diferença é na questão da copy, tá? Então, gerar textos persuasivos pra venda, por exemplo, se torna mais fácil porque a linguagem é mais humana, mais natural, tá? Então, principalmente quando você quer construir algo mais conversacional, eu acho uma ótima ideia, tá? Vamos fazer outro tipo de missão, pessoal? Vou pegar aqui um outro exemplo, ó, e vamos mandar um prompt pra gente testar o Deep Thinking, né, que seria aquela pesquisa profunda lá do Gemini, pra gente entender aqui como que seria a resposta dele. Então, deixa eu até pegar aqui um exemplo, ó. O que eu vou pedir pra ele fazer, pessoal? Eu vou pedir pra ele criar um roteiro de um onboarding. Então, eu vou pedir para ele criar um roteiro de um onboarding para quando eu quiser implementar um novo colaborador aqui na empresa. Então, eu já deixei aqui o prompt mais ou menos pronto, tá? Só para facilitar. Então, aqui tá tudo prompt pronto aqui, ó, onde eu explico um pouquinho do onboarding que eu quero, tá? Quais são os frameworks que eu vou utilizar. Deixa eu até apagar aqui. Vamos clicar em ferramenta. Acredito eu que esse Deep Search, né, cara, que a gente vai utilizar. Ó que legal o Deep Search, eu posso escolher alguma fonte, então pesquisa, e-mail, Drive, tá? Deixa eu até colocar Drive aqui também. Eu poderia subir algum arquivo, tá? Vamos ver se eu até consigo subir um arquivo aqui. Eu acho que eu tenho um arquivo de um roteiro de onboarding de funcionário aqui, ó. Eu vou mandar para ele o roteiro de onboarding de funcionário como arquivo. Raciocínio tá no Gemini Pro aqui. Vamos fazer o teste, pessoal? Então coloquei bastante informação para ele trabalhar. Naturalmente, ele vai demorar um pouco, tá? Mas o que eu quero fazer? Esse prompt aqui, eu construí pelo chat GPT, ó. Então, se eu abro aqui meu chat GPT, ó, peguei esse prompt daqui. Então, o que eu quero fazer com vocês, pessoal? Eu quero comparar, tá? Tanto esse prompt que eu fiz no chat GPT, quanto esse prompt aqui que eu fiz no próprio Gemini, pra gente ver qual informação, qual resposta que ficou melhor, tá? Então,
Vamos dar uma analisada, ele realmente vai demorar um pouco mais para responder, tá, pessoal? É o Deep Search, né, que é o Deep Thinking, que é onde ele vai utilizar um modelo de reasoning, que a gente chama, né, que é um modelo de pesquisa para conseguir te gerar uma resposta melhor. Em paralelo, pessoal, o que eu quero fazer com vocês? Eu quero testar também como que ele está em relação à programação. Então, ó, vou deixar rodando aqui, iniciar pesquisa, vamos iniciar a pesquisa. Ó que legal, putz, isso aqui é muito bacana, né, do Gemini. Então, o que ele faz, ó? Ele basicamente aqui, ó, pessoal, ele fez um roteiro de onboarding, então ele estipulou ali qual que seria o plano dele, e depois você pode tanto editar o plano que ele fez, quanto já pedir para ele iniciar a pesquisa. Então, é uma funcionalidade bem legal que o Gemini ele traz, né? E aqui, o que eu quero fazer, ó? Crie uma página de vendas para um cliente que vende tênis de corrida. Seu maior foco é corredores amadores que buscam esporte como estilo de vida. Crie o design e paleta de cores de acordo com esse público. Eu vou colocar aqui, idade. Vamos colocar que é uma pessoa de 25 a 35 anos, sexo masculino e feminino, né? Eu vou colocar aqui que a cidade é São Paulo. Vamos ver aqui, tá? Prompt bem simples, vocês podem ver, pessoal. Mas que eu quero ver como que ele vai criar essa página aqui de vendas, tá? Se ele vai codar para nós. Se não codar, a gente pede para ele criar um código, tá? Mas acredito que vai ser interessante, ó. Beleza. Criou aqui a página, piriri parará. Ó, criando a copy. E você pode ver, ó, que eu coloquei pouca informação, tá, pessoal? Eu poderia ter criado um prompt muito mais elaborado, mas ainda assim, ó, até que tá com um resultado bacana, ó. Conforto para o asfalto de São Paulo e estilo para o... eu acho que algumas coisas pode mudar na copy, né? Mas também eu fiz um prompt bem simples, né, pessoal? Não dá pra exigir muito, né? Vamos combinar. Mas aí ele já fez aqui, ó. E agora vamos pedir. Show. Agora, crie o código dessa página. E vamos ver como que ele responde. Enquanto isso, ó, o nosso Deep Thinking continua aqui elaborando, tá? Então, ó que legal. Aqui mostra todo o raciocínio que ele tá fazendo. Então, é bem bacana isso. Poxa, chega até a ser um pouco, não assustador, né, mas parece surreal o momento que a gente vive hoje, né, porque quando que a gente ia imaginar que nós poderíamos ter uma IA como essa, auxiliando o nosso trabalho, pesquisando por nós, juntando informações, né, muito bacana. Tanto que até, por exemplo, eu vou fazer uma viagem agora para Joinville e eu tô fazendo todo o meu planejamento de roteiro por lá, né, de, por exemplo, questão de o que eu posso fazer nos meus tempos livres, que eu vou a trabalho, né, então é muito interessante. Ó, ele falou as linguagens que ele tá usando, ó, Tailwind é uma biblioteca de front-end, bem legal essa biblioteca, tá? Recomendo pros devs de plantão aí. Tá codando aqui e vamos ver como é que vai ficar. Então ele tá aqui codando ainda. Foi rápido até, né? Ó, ficou bonito, hein? Tem como melhorar? Tem, mas, cara, já ficou bem bonita, né? Runner, não é pace, é o pulso da cidade. Caramba, que legal. Ó, frete grátis para toda a grande São Paulo, troca fácil em 30 dias. Que legal, cara. Ó, ficou bem moderno, ó. Que legal, ó. Pegou aqui o sapato, colocou a cor, ó. Será que ele troca a cor? Troca a cor, ó. Tudo bem que era um branco, ele entregou um verde, né? Mas bem legal. Ó, troca o sapato, compre agora. Quem corre em São Paulo aprova. Teste nas ruas de São Paulo por 30 dias. Cara, ficou muito bem feito o site, hein? Igual que eu coloquei pouca informação, hein, meus amigos. Eu coloquei isso aqui, ó, de prompt. Imagina se eu tivesse feito um prompt mais organizado e mais elaborado, o resultado que não sairia, hein? Então, cara, a princípio, fenomenal, tá? Pelo menos a parte de código. Eu já sabia que tava boa, tá? Já tinha recebido feedbacks, mas olhando aqui na prática, realmente tá bem legal, hein, pessoal? Muito bem feito. Muito bem feito. Enquanto isso, nosso roteiro ainda em produção, tá? Então, quando eu falo que ele pensa bastante, pessoal, que ele de fato pensa bastante. Então aqui, ó, ele foi pesquisar em várias fontes diferentes, foi na internet, utilizou o research em websites, né, onde ele pesquisa em sites, todo o conteúdo que a gente pediu para ele aqui em prompt. Então ele está em análise, né? Mas bem legal, ó. Acredito que mais uns minutos ele já finaliza. E voa lá, pessoal. Terminou aqui a resposta. Deixa eu entender como é que ficou. E aqui ele fez a construção aqui do onboard, né? E o legal é que dá pra gente criar uma página web. Tem aqui várias funções, é bem bacana, tá? Mas vamos ver aqui a estrutura. Então, ele explica um pouco da introdução da metodologia. Então, o documento consiste em contribuir o roteiro mestre e o manual operacional completo para condução de reunião de onboarding da B2B Flow. Então, ele traz aqui um pouquinho do objetivo. E aqui, ó, o primeiro passo é o Mise Place Digital, entendi. A autoridade do processo de onboarding estabelecida antes mesmo da reunião começar. A improvisação neste estágio gera insegurança no novo colaborador. Configurações de infraestrutura e credenciais. Então, o responsável pelo onboarding
deve garantir que todas as barreiras de acesso sejam removidas previamente. A BitPluflow utiliza um stack tecnológico moderno que exige configurações de segurança específicas, dado o acesso a dados sensíveis e estratégicos de AI. Então aqui, ó, ele explica um pouquinho, ó, dos logins e senhas que a gente tem que passar para ela. E depois a gente pega aqui, ó, organização de conhecimento, que no caminho, tá? Colocar a documentação, legal. Então aqui é a fase 1, que é compliance, então o objetivo estratégico, estabelecer a segurança psicológica através de clareza estrutural e garantir a conformidade com as normas operacionais e de segurança de dados da BitPluflow. Tá, bacana. Detalhes do contrato de estágio, explicamos um pouquinho da parte de contrato. Cara, ficou bem completo, hein? Legal. Ecossistema de ferramentas, então explica o que é cada ferramenta que nós utilizamos, ó. Então o Gemini como AI principal para os colaboradores, Canva, CapCut, o Asana, o Discord para comunicação interna. Então um pouquinho dos nossos produtos, né? Que legal. Métricas de KPIs. Que bacana, pessoal. Um pouquinho da nossa cultura aqui. Cara, ficou incrível o resultado, hein? Dá até pra gente compartilhar ou exportar, ó. Exporte para um documento do Google. Olha que legal. A gente vem, exporta para um documento do Google. Cara, isso é bacana do Gemini também, né? Por exemplo, nós aqui utilizamos a conta do Google, né? Então a gente utiliza o Workspace. E o fato de ter o Gemini integrado dentro do Workspace facilita demais o processo, né? Mas é isso, meus amigos. Cara, espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente gostei demais, tá? Desse novo Gemini 3.0. Eu acredito que de todas que a gente utilizou agora, em termos de resultado em escrito, ele vem um pouco melhor que o GPT 5.1, que é o que a gente analisou no último vídeo. Então, cara, o Google, como sempre, vem surpreendendo. E se você quiser ficar atualizado de tudo que acontece no mercado de AI, pessoal, nós temos uma comunidade que tá no link aqui da descrição, onde é uma comunidade 100% gratuita, a gente não vende nada lá, não faz pitch de vendas, é realmente uma comunidade para ajudar vocês a evoluir nesse mercado de AI, ou para você aprender inteligência artificial e jogar para dentro do teu negócio. Então, se você quiser, só acessar o link na bio. Tamo junto e até a próxima. Falou!